diretamente dos estúdios da Artes Filmes, mais um negócio sério. Meu nome é Rodrigo Turra, da Business Assessoria e Consultoria Financeira. Junto conosco aqui está a Fernanda Picossi. Se apresente, Fernanda. Olá, Rodrigo Turra. Feliz em você estar aqui novamente, né? Tem me abandonado algumas vezes. Poxa que vida. bom. Sou Fernanda Picossi, sou advogada sócia da Ipelatam Marcas e Patentes. Hoje com a gente tem aqui o meu sócio, Alexandre Trinhaim. Muito boa tarde a todos. Sou sócio da Ipelatam também. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Hoje vai ser mais um Sempre é bom. podcast importante. O Alexandre me substituiu semana passada. Agradeço, viu, Alexandre? Você é insubstituível. Poxa, não, jamais. Ele queria dar uma desculpinha hoje, que tava meio rouco. Não, mas hoje não, eu vim, tá aí. hoje- Vai falar bastante com o nosso convidado especial de hoje. Tem muito o que contar. Guardei a minha voz na reunião do BN hoje só pra estar aqui. Pra fazer bastante Firme. pergunta. E vai ter pergunta Conta quem é o hoje, nosso viu? convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o Sérgio, do grupo SK Condomínios. Se apresente, Sérgio, pra gente. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Maravilha, Turra. Olá, pessoal. Sou o Sérgio Santiago. Sou proprietário de uma empresa de condomínios e administração de condomínio. Tenho 50 anos de idade, já fiz muita coisa nessa minha carreira, né? E estamos aqui para bater Então, aquele papão, meio né? século de história vamos ter hoje. Cara, o cronômetro está correndo. Vamos explorar 50 50 anos. anos, tem história. E ele disse pra mim que tem bastante coisa. Eu quero só ouvir. Pois é. Então, Sérgio, vamos começar, né? Comece com a sua primeira história. Como começou essa sua vivência na área de condomínio? Ou sempre foi condomínio? O que você ou fazia? Porque você sempre estava foi me falando lá nos condomínio. bastidores que trabalhava todo dia de sapato, calça social e que o Kessel era só Pois sem gravata. É isso mesmo. É isso mesmo, Fernanda. Na verdade, eu sou da área de tecnologia, né? Em 88 eu começo na área de tecnologia, começo na explosão do PC no Brasil. Então eu fui acompanhando assim toda a evolução da informática, da microinformática no Brasil. Então nós começamos lá olhando aquelas empresas, aquelas fábricas que tinham processos extremamente manuais, fichas tríplice para contabilidade, ficha de Cardex para os estoques, né? Então, naquela época lá, eu era ainda o menino do computador, né? Eu nem sei o que ele tá falando. Né? Pois é. Eu tô me lembrando de algumas Você coisas. das antigas, viu? Olha, Você não sabe o que é ficha de Cardex? não faço ideia. Você vê, cara? Faço Ó, resgatei no baú, hein? Essa começou, já pensou que tem. Eu me lembro Então, desses nomes. no decorrer desse tempo, né, a microinformática foi desenvolvendo, o DOS 3.0, apareceu o Windows, né, o que é essa tela gráfica, e a gente ainda era da época do Unix, né, daquele sistema operacional, e eu fui evoluindo com os processos operacionais administrativos, processos fabris, e transformando aqueles processos em software. Por quê? Porque as empresas de software no Brasil não era algo tão comum ainda, né? A abertura do mercado para ter mais tecnologia, veio lá com Collor de Mello. Então, consequentemente, começou a nascer as empresas, né? A Microsoft já começou a despontar, a Oracle, a Symantec. Então, eu venho nessa onda. Aí, consequentemente, de desenvolvedor de software, passei a ser consultor. Aí, naquela época, a Microsiga, que se tornou a gigante TOTOS, né? O meu grande amigo, né? Laércio Consentino. A gente começou junto lá na Brasleme, Legal. na casa lá da piscina, com o Wilson de Godoy lá, gritando, olha logo, meu! Que legal. Então, Legal. eu acompanhei, né, toda essa evolução no mercado. Então, dentro de uma indústria bem conhecida, né, fiquei lá boa parte da minha vida, 17 anos. E detalhe, eu fui assim um dos precursores do projeto Microsiga dentro de uma indústria, né? Até depois a gente olhou para a DataSul. Só que chegou uma época da vida que a indústria, tudo aquilo que nós havíamos automatizado, tudo aquilo que nós havíamos transformado naquele processo artesanal, num processo, na época do CPD ainda, né? Eu fui convidado para trabalhar numa das Big Four de BPO,
né? Então eu fui para uma das grandes Ah, empresas de BPO. BPO, né? Isso aí os turra sabem o que é. Opa. E exatamente por essa minha especialidade de conseguir olhar processos em função de software. Processo e tecnologia. Olhava o processo, né? Como é que você recebe esse documento? Como é que você processa esse documento? Por que você tem esse retrabalho? Então, nós tínhamos a capacidade, com o nosso time, de desenho de processos, né? De fluxo de dados, transformar aquilo em customização de produtos, né? Que já estava muito mais atraente no Brasil, como a SAP. Então, eu me tornei um especialista ABAP, né? Que é uma tecnologia voltada para o SAP, e eu fui evoluindo nesse mundo. Fui evoluindo e fui trabalhando em grandes marcas nacionais, né, grandes brands nacionais, ou melhor, internacionais, né, enfim, aquelas bolsas caras, né, era cliente nossos, né, e a gente foi evoluindo. Só que nesse intervalo, a vida pessoal teve um momento aí importante. Por quê? Você imagina... Casamento, filho. Então, e tem um detalhe, tá? Eu tenho um perfil da minha vida, as coisas serem duradouras. Então, a menina que eu conheci lá no colégio se tornou minha esposa. Então, há 34 anos, trazendo para a data de hoje, continuamos o mesmo namoro lá, né? Que virou noivado, virou casamento, virou família, virou uma linda história, né, familiar. Mas o que aconteceu? Enquanto eu estava na indústria, a indústria era na cidade a qual eu morava, a faculdade era do lado, na outra cidade, então eu era um marido, um pai muito presente. O problema é quando eu fui para a carreira internacional. Então, Você morava em São Paulo? Não, sempre morei em Poá. Ah, sempre em São Paulo. Sempre em Poá. Eu moro na cidade de Poá há 44 anos. Cheguei lá com 6 anos de idade e nunca mais saí. Construí uma casa para viver. E quando eu construí essa casa, mais ou menos que eu tinha 20 anos de idade, comecei a construir, o propósito era, quero construir uma casa para a vida inteira, né? Até já adquiri outros imóveis, que em tese seria até melhor localizado, mais confortável, mas por ter 6 cachorros, né? 6? Ele vence da gente. A gente tinha 4. Pois é. Mas Estamos com 4, tinha 5. Mas vocês têm outros animais. Tem. Mas eu tenho também. Na divisão de cachorro ele ganha. Exatamente. Eu tenho papagaio também, tenho aquário, tenho gato e por aí vai. Então, depois nós vamos fazer um bate-bola, ver quem tem mais. Legal. Aí o que aconteceu, né? Com a chegada da segunda filha, a esposa já queria uma independência, né? Uma independência de tempo e financeira. Falou, vou montar uma administradora de condomínio. Aí eu falei, legal, eu garanto a você que eu vou garantir todos os processos condominiais, o que eu sei fazer bem, modéstia à parte. Os processos deixa comigo. Deixa comigo, E a base deixa a parte tecnológica de também. deixa tudo comigo, né? Aí, legal, tudo foi indo muito bem. Essa empresa nasce, a SK Condomínios, nasce em 2009. Quando é em 2011, a esposa olha para mim, cara, a gente vai ter que legalizar o divórcio, cara. Por quê? Tu vive em avião, tu vive em hotel, aniversário da tua filha, tu tá fora do país, tu nunca tá em casa, então não tem condições. Eu falei, tá, e aí? O que a gente faz? Ele falou, bom, eu te convido a vir trabalhar na empresa. Eu falei, sério? Ela te contratou. Comprou seu passe. Aí eu falei, Isso a gente também tem um caso. pois é. Mas eu falei, pô, eu vou sair de empresas que fatura bi, né? Para ir para uma empresa que está começando, que eu não sei nem se vai dar certo. Trocar você rabo de minhoca ou cabeça de cobra, né? É isso aí. Né? Aí ela falou, mas quando você me prometeu que você ia cuidar de mim, você tinha que cuidar de mim, cara. Eu falei, tá certo. Cheguei pro meu presidente, expliquei a situação. Meu presidente me deu 3 meses de licença remunerada. Ele falou, vai lá, organiza a casa, calma a fera lá, e depois volta, porque a gente precisa muito de você. Eu falei, cara, entre a minha família e o resto, não tem dúvida. eu vou ficar com a minha família. Claro. Pô, cara, mas... Não, mas vou fazer o teste dos 3 meses, né? Aí, moral da história, eu fui... Não voltou mais. Ela se sentiu totalmente acolhida. Eu voltei a ter aquela sensação de levar a filha na escola, almoçar em casa, sentar com o meu cliente, conversar somente em português, poder falar do dia a dia da cidade. Eu falei,
quer saber de uma coisa? Eu vou ficar Gostei por aqui. desse negócio. Vou ficar por aqui. Só que tem um problema, né? O padrão de vida tinha que Claro, continuar. Vamos fechar as contas. É o desafio. O padrão de vida tem que continuar. A gente tem uma reserva, mas a gente não tem mais a mesma entrada que tinha antes. E aí? E aí tem que fazer dar certo. É assim, o Sérgio, no dia 1º de outubro de 2011, ele assume uma cadeira de sócio no SK Condomínios e andamos bastante. É assim, comparando a nossa região, a gente é a maior empresa da região. Hoje nós detemos aí basicamente 400 condomínios, né? Temos aí um grupo bacana de colaboradores, temos tecnologia de ponta, né? Que até a nossa principal parceira de negócio, porque é tanto condomínio, gente, que não dá para chamar ninguém de concorrente. É parceiro de negócio, Espaço né? tem para todo mundo. Tem, sabe? Até ela fala, Sérgio, você é maluco, você vive inventando coisa de tecnologia aí, porque, cara, de onde você tira isso? Mas aí, como eu tenho eu tenho e tive muito relacionamento com o Vale do Silício, né, com os polos tecnológicos do Brasil, tanto do Nordeste quanto do Sul, eu fiz uma parceria muito forte com uma empresa do Sul, e a empresa do Sul comprou a minha ideia. Ele falou, cara, bora lá. Vou Bora desenvolver junto. a ferramenta para você. Bora junto. Você tem ideias boas, né? Realmente o data enter lá, o código-fonte, eu já não escovo tanto bits quanto eu escovava na época do início, né? E nós estamos trazendo muitas novidades boas e muito boas para o mercado, aonde, por exemplo, fizemos uma parceria com os bancos digitais, aonde não tinha um produto focado em condomínio, e agora nós temos um produto focado em condomínio. Condomínios que estavam gastando 12, 15, 25, 30 mil reais de taxa bancária por ano, de tarifas, reduziram basicamente a zero. Então, por quê? Porque o fundo de reserva, né, que é o dinheiro que o condomínio guarda para suas emergências, para suas evoluções, para os seus investimentos, eles passaram, né, a estar numa aplicação nesses bancos e, consequentemente, o overnight, a aplicação tornou... O overnight também saiu lá do baúzinho, né? Cara, mas a gente que é saudosista não muda, né? O problema é que o mundo ficou tão moderno quanto um relógio de calculadora. Do Ale também. Ponteiro. Que continua, né? Eu tenho um Apple Watch que marca a minha temperatura, marca... Não sei. Legal, não marca a hora. Mas esse relógio calculadora, eu lembro da minha época de escola. Eu tive também. É um clássico. Era um clássico e era assim, desejado por todos, né? Sim. E eu lembro que eu tinha, era Cássio. Cássio, eu tinha o meu Cássio de japonês. Calculadora também. Eu tenho que achar, porque eu guardo as coisas. E que você não podia fazer prova. Não podia, né? Mas até é difícil de digitar. Isso aqui era mais pra ostentar a calculadora do que fazer conta. Imagina, eu nunca fiz conta. E esse aqui, eu uso ele bastante até pra... Mas você faz conta com ele? Não, eu não faço. Só pra ostentar. Pra quem conhece, sabe a história disso aqui. Porque isso aqui tem uma história por trás, né? Igual o Citizen Aqualand, né? Ele tem uma história por trás, né? Eu tenho um guardado também. Desafio a ser vencido. Cara, enfim. Então, a gente prosperou, né? Criando toda essa questão de trazer o que o início da tecnologia nos ensinou, os bons hábitos, né? Porque os bons hábitos, que eu acho que hoje é o nosso maior desafio, né? Qual é o parâmetro de bom hábito? Né? Então, a nossa empresa, ela trabalha muito com esse pensamento, sempre muito focado no cliente, ou procurando ouvir o que o cliente tem a demonstrar para nós, né? Porque muitas vezes o cliente fala assim, isso está errado. Aí você olha, não, isso está certo. Isso é um grande problema hoje, né? O que é bom para mim, o que é bom para você? Não, e o que é certo também, né? E aí tem o que é certo. Essa questão. O que é bom não significa que seja certo. Exatamente. Então, às vezes, nenhum de nós está certo e o certo está lá na frente. Mas você vê, o Sérgio sabe o que é certo. Ele vai lá e fala, olha, isso aqui é assim que se faz.
Porque eu parto da seguinte premissa, né? Eu costumo falar uma frase que é bem esquisita, eu imagino, né? Que o pé de manga oferece manga, o pé de laranja oferece laranja, e cada um oferece o que tem, né? Sim. Então, quando nós temos um resultado que é correto, ou seja, vamos criar um seguinte cenário, ainda olhando para o mundo condominial. Houve uma arrecadação. Quem foi que contribuiu com essa arrecadação? Quantos moradores pagaram? Totalmente rastreável. O que se precisou comprar? Precisou comprar quais são os contratos? Então, quando você demonstra esses resultados, o pessoal fala, olha, eu discordo a forma que foi feita, mas eu concordo com o resultado. Mas as contas estão ok. E aí eu sempre costumo dizer que é igual a historinha lá da garrafa d'água, né? Na distribuidora tem um custo, no mercado tem outro, na padaria tem outro, na loja de conveniência tem outro e no aeroporto tem outro. Quer dizer, o camarada que comprou no aeroporto, comprou a garrafa com fraude? Não, ele comprou o preço do aeroporto. Mas muitas vezes o morador quer alegar, fala assim, então, essa garrafa d'água que foi R$10, um exemplo, lá na distribuidora é R$1,50, isso está super faturado. Não, não é isso. Então, É o custo da conveniência. esse equilíbrio do certo... Ela tá geladinha, né? Pois é, esse equilíbrio do certo, que é o grande desafio de nós levarmos para a sociedade. Eu sempre digo, o condomínio, né, falando no assunto condomínio, ele é muito antigo, 1964. A gente tem a primeira lei que regulamenta o condomínio, 4.591. Lá em 2002, houve a inclusão dela dentro do Código Civil, né? 10.406, lá em 2002. E, consequentemente, a coisa foi evoluindo. A partir de 2014, né, vem as normas, vem as ABNTs, ajudando a criar normas, regras para o condomínio. E depois vem esse boom tecnológico que a pandemia nos proporcionou. Até, puxa, eu sempre falo que a mulher é maravilhosa, né? No dia 8 de março de 2023, o Código Civil é alterado, 1354A, criando toda a característica digital aos condomínios. Então eu vejo assim, né, que o certo é aquilo que a gente tem embasamento jurídico, eu sempre parto dessa premissa, embasamento jurídico, para a gente partir de um ponto até para se discutir a moralidade daquilo, né? Que funcione também. Tem que funcionar. Exatamente, né? Mas primeiro tem que estar atendendo a base legal, né? Sim. Depois faz a pergunta. Condomínio, quando você fala condomínio, se resume a residencial ou pode ser condomínio comercial? Você atua nos dois, nas duas frentes? Condomínio nós temos os residenciais tradicionais, horizontais, verticais, nós temos os comerciais, nós temos os logísticos. Quando você é procurado por um condomínio, eu sei que a gestão de condomínio é uma prática que tende a ficar estável, né? Assim, em termos de carteira de clientes, tem várias gestoras de condomínio que tendem a atender um público e é um processo meio doloroso você trocar de administrador de condomínio, não é uma coisa muito tranquila de ser feita, né? Quando você é procurado por um condomínio como um novo potencial cliente, quais são os dois principais motivos que levam um condomínio a procurar a SK? Olha, a premissa sempre básica que um cliente resolve trocar o seu provedor de atendimento, né, a sua empresa, né, é o atendimento. O atendimento. Disponibilidade. E o atendimento, ele tem várias vertentes. Pode ser aquele atendimento que o morador pediu uma informação e essa informação não chegou dentro do tempo que o morador justifica, né, que seria um tempo aceitável. Muitas vezes, o tempo de uma prestação de conta, o tempo de uma ata de assembleia. Então, o atendimento, ele é crítico. O principal tópico que se toma uma decisão de falar assim, puxa, essa empresa não está dando certo. Aí depois, o segundo carro-chefe é a transparência. Então, o que acontece? Eu acabei de assumir um condomínio aí há uns 3 meses atrás, que na transição de documentos, eu olhei, extrato bancário, 19 mil. Balancete divulgado aos moradores, 519 mil. Opa! Tá faltando só, né? Só 500 mil. Aí qual que é o ponto, né?
Qual que é o documento antifraude? Extrato bancário. Uhum. Aí eu notifico o síndico, que me contratou. Síndico, balancete que o senhor me apresentou, juntamente com que os moradores leram, o extrato bancário da mesma conta que o balancete afirma, não bate. Saldo diferente. Não bate. E a data de corte é igual. Né? 30 do 4. Cadê a diferença de saldo? 30 do 4. Aí quando vem a palavra veja bem, aí você coça a cabeça, Vou né? ter que Você explicar fala. o que eu não gostaria. Aí quando o camarada fala, não, veja bem, eu deixei tudo com a antiga provedora de serviço, é um dos motivos. Eu falei, só que tem um problema. Os pratos chegaram quebrados. Tem que prestar contas. Eu não quebrei esses pratos. Uhum. Eu não recebi 519 pratos. Eu recebi 19 pratos. E eu tô contratado para lavar louça e não vai dar certo. Não vai, porque alguém vai me falar, e o resto dos pratos Vai estão complicar, onde? né? Você perdeu eles no meio do caminho, vamos colocar dessa forma. E aí, moral da história, chamei o conselho para conversar. Na hora que eu olhei e falei pro conselho, o conselho olhou e falou, como assim? Como? Eu não estou entendendo. Eu falei, então você me notifica a antiga gestora aqui. A antiga gestora falou que não tinha nada a declarar, a antiga administradora, né? E o síndico vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E eu precisava da start no meu trabalho. Uhum. Achei por bem fazer uma live, chamar dos 500 moradores, somente 350 mais ou menos participaram da live. E foi um show de horror. E moral da história, Imagina uma né? live com 350 moradores para falar que sumiu 500 mil. Eu- É só vocês. Mas eu aquela história, a verdade é hoje. Microfones todos têm que estar Não, bloqueados, mas né? você, Porque senão- você já tinha aceito o contrato ou você Sim. poderia dizer não ainda? Não, eles- O motivo Porque pra- antes de você aceitar o contrato, você não faz um levantamento para saber onde você está pisando, né? Então, mas aonde me gerou indignação, tá? Na nossa região aqui, você vê pessoas muito batalhadoras, Uhum. pessoas simples, que existem muitos estacionamentos que você acha até que é quadra poliesportiva, porque tem poucos veículos. Então são pessoas simples que acreditam ainda na honestidade do próximo. Uhum. Então, quando eu trago uma informação dessa, e essa informação ela tende a ser ocultada, para mim seria muito cômodo eu falar, olha, lamentavelmente eu não quero assumir Uhum. esse problema, veja o que você vai fazer, Você dê comprou a briga, continuidade. você comprou a briga. Eu comprei a briga, Entendi. mas eu É isso que eu queria mas eu entender. comprei a briga em função das desses pessoas, dos moradores, 500 moradores. O nome deles. desses moradores que acreditavam que ia ter algo melhor no condomínio. E detalhe, tá? Muita dívida de sonegação de imposto, dívida de Nossa. contas de consumo. Então, como é que você vira para esse morador na sua gestão e fala assim, sabe o que é, gente? A gente precisa fazer um aumento aí mais ou menos de R$300, R$250 na cota de condomínio, além do que vocês já pagam, porque está cheio de problema. Então, para quem é leigo, fala assim, Parece que veio para pagar mais, né? nossa, na outra administradora o condomínio nunca aumentou. Agora esse cara chegou aqui. Mas Já chegou aumentando, né? a parte boa da história que os olhos foram abertos. Consequentemente, esses moradores se movimentaram com base no 1350 e no 1349, né? 1350 como chamaram uma assembleia, e o 1349 como destituir um síndico, foi destituído. E agora tem uma nova gestão. Expôs o síndico também nessa ocasião. Né? Até porque no 1348... Não, ele é corresponsável, isso não tem o que discutir. ele tem que Ele prestar tem- conta, né? Mas ele ficou responsabilizado, né? Sim. E Sérgio, nesse momento chega a da cadeia pro síndico ou é muito difícil chegar nesse ponto? Olha, eu vou te falar na minha experiência de 18 anos de SK. O trâmite normal, o que acontece? O que está acontecendo já nesse condomínio. Já existe uma empresa independente de auditoria, Uhum. porque não é a minha opinião que vale, Sim. não é a opinião da antiga gestão, dos antigos conselheiros. É alguém independente, que não é tendencioso, hipótese nenhuma. Uhum. Então vai ser apurado efetivamente o tamanho do problema, vai se gerar uma ação judicial, e se nessa auditoria, de alguma forma, for caracterizado algum indício de crime, né, Aí sim, aí vai se ele for para o lado penal, talvez chegue nesse momento, mas se ele for para o lado civil de prestação de contas,
É uma discussão bem ampla, tá? porque ele vai chegar numa ação de cobrança no primeiro momento. Mas às vezes não, às vezes tem uma corrupção no meio, você superfaturou contratos, então assim, às vezes tem algumas coisas assim que não é exatamente, né, uma fraude. Tem vários contratos Tem até que imperícia. Tem até imperícia, às porque, vezes assim, não tomou conta os do lançamentos fornecedor. não foram feitos corretamente, adequadamente. Eu tenho, né, até por ser contabilista. Você é contador também? Eu sou contabilista, sou contador, né? E, inclusive, a própria Comissão de Ética do CRC me orienta muito na qualidade de administrador de condomínio. Eu não posso me posicionar com auditoria. Tá? Já tive orientações diretas para não me posicionar. Mas, ainda aquele olhar de auditor, né, que eu também nessas Big Fours que atuam no mercado, eu atuei em uma que era especializada em auditoria. A partir do momento que você produz documento, é crime. Então, talvez caminhe para o lado criminal, porque tem documentos produzidos. Entendi. Tem documentos oficiais. Você reportou, essa ata, né, o balanço, que um documento oficial. Mas o problema não está aí. Você publica uma informação que não é realidade. Então mas o problema é você pegar um extrato bancário e você clonar ele com os números que você precisa. Não, isso é um absurdo. O crime, ele se caracteriza, né? Aí fora a questão de cobrança, questão de prestação de... Aí entra uma série de situações. Assim, às vezes o síndico só pode falar, gastei. Não, mas ele pode gastar, mas ele tem que informar o quanto ele gastou e fazer refletir isso no balancete do condomínio. Se ele não faz isso refletir... mas quando ele não mostra, ele né? faz parecer que tem um saldo maior. Então, assim, ele está gastando, mas não está reportando. Aí, em algum momento, você descobre um rombo. Você fala assim, gastou? Porque são feitos lançamentos. Estão fazendo lançamentos. Aí você fala, cadê o dinheiro? Então foi baseado bem em cima disso. Vira ação penal, né? O cara pode ser preso relatando isso e sumindo com o dinheiro, ou tem um caminho muito longo que o cara vai deixar para lá? A tendência normal de uma situação como essa, tá? Quando efetivamente você não tem a comprovação da despesa, mas você não caracteriza a fraude, você não tem a comprovação da despesa. Houve a movimentação do dinheiro, mas todos os documentos que estão lá são lícitos e os que não estão lá são faltantes. E isso tem uma tendência normal de ser uma ação civil. Uma ação de prestação de contas, inicialmente, que poderá virar uma ação de cobrança. Ou seja, você tinha responsabilidade por esse dinheiro, né, o síndico, no caso, corresponsável pela administradora lá no parágrafo 2º do artigo 1348. Consequentemente, esse dinheiro não chegou. Então, devolva o meu dinheiro, porque esse dinheiro é meu, porque não tem ato probatório para ele. Tá? Agora, a partir do momento que você, na auditoria, você analisa que houve a confecção de documentos, aí a coisa muda. Materializou as provas. Materializou as provas. Aí vira fraude. Vira fraude. Aí é criminal, né? Agora, de repente, vocês devem estar se perguntando, tá? E como a SK garante que ela não pode ser atuante ou vítima de uma situação parecida como essa, né? Então, nós criamos uma estrutura totalmente antifraude, tá? E como é que essa estrutura foi criada? Primeiro, nós, SK, colaboradores e sócios, não temos acesso a dinheiro de condomínio. Então, todo condomínio tem a sua própria conta bancária. Não trabalhamos com conta pool, né, a conta que fica no nome da administradora, com responsabilidade. E o nosso sistema, sem intervenção manual, ele é totalmente coligado com o banco. Então, a partir do momento, né, que é gerado lá um documento na fazenda, lá, a compra de um material de manutenção, que é gerado um boleto, automaticamente o nosso sistema faz um upload, né, um arquivo remessa para o banco, uma API direto, e essa API ela fica com dupla aprovação. Então é aprovado normalmente pelo próprio síndico e mais um representante do condomínio, que normalmente eu recomendo que seja alguém do Conselho Fiscal. Tá? Então, mediante isso, e aí quando esse síndico aprova, o próprio banco, através dessa API, disponibiliza o comprovante na nossa plataforma. E os moradores acompanham isso em tempo real.
Então, hoje, todo e qualquer cliente da SK, morador... Você tem a posição do saldo e das contas em tempo real. Ele tem o livro de prestação de contas em tempo real. Então, se eu pagar, por exemplo, uma nota de portaria agora o morador vai ser avisado que houve uma movimentação financeira na plataforma, através de um push, né, através de uma mensagem ou através do e-mail, e ele vai poder clicar e vai acompanhar direitinho. Até tem uma colega nossa que comercializa material de limpeza, né, e eu sempre falo para os moradores, olha, pega a nota dela, que está lá na plataforma, compara com outro fornecedor, liga para o outro fornecedor, fala assim, olha, eu preciso comprar tais materiais. Vamos verificar se o valor está certo, está errado, se tem alguma coisa. Isso é bacana, né? Sabe? Porque isso evita aquele famoso efeito retrovisor da gestão, né? Que é assim, você tem como tem um lag, né? Tem um tempo entre a prestação a ocorrência do fato contábil em si, a prestação de contas associada àquele fato. Sim. Você, quando vai perceber o problema, você já passaram-se vários meses e você vai demandar um tempo maior para você corrigir. Então, exemplos. Teve dissídio, o valor dos salários dos funcionários foi impactado, teve aumento de preço de produtos de limpeza, teve aumento de preço dos contratos de manutenção dos elevadores. Quando você vai perceber, a reunião vai acontecer uma vez por ano, tem aquela reunião regular, né, ordinária, uma vez por ano. Quando você olha lá e fala, nossa, abriu o bico, as contas abriram o bico em 10%, então nós vamos ter que fazer aí um ajuste das contas em 12%, que é para conseguir fechar a conta até o próximo dissídio e tal. Esse tipo de problemática, você mitiga o risco disso quando você coloca em tempo real, porque qualquer membro do conselho ou qualquer morador pode levantar a mão e falar, pessoal, estou vendo um problema aqui, estou vendo que as contas estão abrindo o bico. E corrige em tempo, né? Chama uma extraordinária. E o mais legal é que nós fizemos isso de forma lúdica, tá? Sim. No nosso dashboard, né? Na nossa tela inicial, o que eu costumo dizer é o seguinte, um morador que usa o WhatsApp, ele usa a nossa plataforma. Sim. É muito Esse é o skill necessário, né? Esse é o skill necessário. Então, ele tem lá sempre o azul, que é o recebimento, e o vermelho, que é a despesa. E eu sempre oriento, gente, o vermelho nunca pode ser maior do que o azul. Porque se o azul ficar para trás, vocês vão entrar em dívida, vocês vão acabar usando o fundo de reserva. Sim. Então fica bem visual, né? Então, essa situação que você comentou, né, preventiva, né, muitas vezes acontece de um mês para o outro. Às vezes acontece do condomínio estar fazendo uma arrecadação, por exemplo, para uma pintura de prédio. E essa pintura de prédio, ela requer o início dos trabalhos, vamos dizer, uma entrada de 30%. Então o morador vai observando que todo mês o azul está lá na frente, porque teve uma taxa extra, né, para poder pintar o prédio. E no mês que dá os 30%, o vermelho passa o azul. E passa muitas vezes assim, considerável. Aí a hora que chove de mensagem, o condomínio está entrando vermelho, aí a gente explica, não, é a composição do saldo, a qual os meses que ficou o azul maior, agora está compondo para achar o equilíbrio. Entendi. Né? Mas é uma questão lúdica, né? É um visual que você consegue tomar uma ação em tempo. Exatamente. O mais importante é enxergar se as contas ordinárias estão dentro do azul sempre. Né? Isso é importante, fechar a conta. E o detalhe... Eu acho... Pode falar, doutor. É que eu acho que o problema nesse sentido é a inadimplência. Também. Por mais dos problemas. Você coloque uma margem, de repente o cara que nunca atrasou, ele vai. São as premissas. Se eu colocar uma premissa de 5% de inadimplência, se tiver 10%, eu vou ter um problema. Então, esse tópico também é bem interessante, porque nós temos um trabalho inicialmente sistêmico e depois humanizado, totalmente preventivo. Porque o que nós acreditamos? Aquele morador que atrasou uma cota, se eu lembrá-lo, ele vai pagar. Mas se eu não lembrá-lo, ele vai esquecer. Porque vai virar 2, vai virar 3, vai virar uma bola de neve. Então a nossa plataforma, no momento que é emitido o boleto, ele avisa, olha, tem um boletinho para você aí, né? 5 dias antes do vencimento vai vencer, 2 dias... A famosa régua de cobrança. A régua preventiva de pagamento. E depois que venceu e o pagamento dele não materializou, o próprio sistema vai avisando todo dia, né?
até tem morador que fala assim, cara, o teu robô roda à noite, ele roda à noite. Eu recomendo tem uma pergunta você... interessante para você. Porque essas regras, a gente usa isso daí no nosso sistema também, né? Régua de cobrança. E é comum, né? O cara que falhou, escorregou o pagamento, ele quer interagir com o robô de cobrança, ele quer ficar mandando e-mail. Então, como é que você gerencia essa questão? O cara começa a conversar lá. E ele manda de noite também. Demanda muito seu time isso daí, né? Esse tipo de coisa? Na verdade, nós fizemos uma camada bem avançada, que eu posso até atribuir que é um pensamento de uma inteligência artificial que vai criando oportunidade para ele resolver o problema dele. Ok. Tá? Mas o que o nosso time tem assim muito forte, até a gente cria essa fila de atendimento, quando chega uma condição que você percebe que ele não vai ter condições de resolver de forma própria, porque hoje ele tem um autoatendimento. Inclusive, há uns 3 anos atrás, eu fiz um podcast como esse aqui, onde o tema era o fim das administradoras. Porque eu acredito que da mesma forma que a banca de jornal, que o atendimento do McDonald's, vamos entender hoje que o totem já é coisa do passado, porque hoje você vem pelo aplicativo. Então eu acredito que daqui a algum tempo você vai ter... Que plataforma você usa no seu condomínio? Você não vai ter mais aquele lance, né? Quem é a sua administradora? Então eu trabalho muito para isso, mas ainda respondendo a sua pergunta, quando nós entendemos que o lado de interatividade ele ficou, vamos dizer, confuso, porque qual que é o objetivo? O resultado. Mas se esse resultado ele dá volta, entra a parte humanizada. Claro. Mas a parte humanizada, sim, somente no horário comercial. Mas durante a madrugada acontece muito. E sim, uma canseira de ter que ficar explicando, né? O cara que interagiu com o robô. Você falou no início do fim das administradoras. Sim. Mas eu acredito também que isso vai ser muito difícil porque se lida com pessoas. E pessoas sempre têm aqueles problemas, não só a inadimplência, mas como o desconforto com o seu próprio vizinho. E vai ter que ser... Precisa sempre o intermediador. Tem a parte psicológica da coisa. A parte psicológica que você não vai conseguir jogar pro robô. Mas bora lá. Vamos olhar o condomínio de uma forma lógica, tá? Deveria ter uma lei que falasse assim, que o condomínio ele precisa ter um síndico, que o Código Civil prevê, mas ele deveria ter um advogado, que o Código Civil não prevê, e ele deveria ter um engenheiro. Porque você tem as 3 esferas, né? Você tem a responsabilidade civil, você tem a técnica e tem a jurídica. E eu defendo, inclusive, um outro projeto que eu estou participando até com o nosso amigo Marcelo, né? Lá com a esposa dele também tá. O condomínio também tem que ter amparo psicológico. Porque o amparo psicológico, a gente tem feito um bate-bola bem legal lá com... Enfim. Mas o que acontece? A partir do momento que você tem uma plataforma onde ele te atende 100% na tua parte operacional, é o mesmo pensamento do McDonald's. Então, na hora lá que a tua batata não veio crocante, aí sim você vai intervir com um ser humano, uma pessoa, que ele vai dar uma assessoria, uma consultoria. É o pensamento de BPO. Por quê? Você pega o BPO, põe toda a tua empresa lá numa fábrica fazendo aquilo que você deveria ter internalizado. Mas qual que é o diferencial do BPO? A consultoria. A consultoria. Então eu acredito que até uma coisa que não é muito comum no nosso país, tá melhorando um pouquinho, mas não é muito comum, aquele pensamento de concierge, aquele pensamento de consultoria, a qual vai se tornar o mercado condominial. Então, qual que é a ideia? O síndico vai fazer uma assembleia. Quem vai estar na assembleia dele? Um advogado. Sim. E o resto? A lista de presença, a prestação de contas, vai estar tudo na plataforma. Disponível para quem quiser ver a hora que quiser, né? Você tem ideia. Eu tenho muitos condomínios que eu faço, muitas assembleias melhor que eu faço, que vamos chamar da híbrida, né? Eu tenho uma parte de pessoas assistindo o que está acontecendo, eu tenho outra parte de pessoas dentro do salão de festas, do ambiente do condomínio, mas o que todos têm em comum? Um aplicativo para interagir. Então, na hora que o presidente da Assembleia fala, então vamos votar? As pessoas votam digitalmente também? Votam digitalmente. Que legal. E o resultado é dinâmico, né? E detalhe,
No meio tradicional, como é que funciona? A pessoa chega lá, assina a listinha, aí normalmente a gente cria um método de votação, que é um cartãozinho verde para concordar, um cartãozinho vermelho para discordar. Mas se o camarada ele não está apto, conforme o 1335, inciso 3º, está quite com a sua cota condominial, Então, na hora você não sabe. ele né? não recebe o cartãozinho. Então, certo ponto, isso cria um constrangimento. Né? Agora, digitalmente, não. Ele simplesmente não habilita para ele votar e pronto, né? Não, ele vota também. Mas na apuração... Não conta. Demonstra que o voto dele não foi computado, porque não está apto. O síndico que mora Muito no legal. condomínio, Sim. que por algum motivo ficou inadimplente, ele fica inapto de tomar Fica. decisões? Não, são duas coisas distintas. Né? Como Ele condômino, fica, como condômino ele não pode votar, mas como síndico ele é obrigado a continua tomar decisão. representando, sim. São dois papéis, né? Mas olha que coisa interessante. Condomínio se fala muito na parte financeira, né? Parece que o condomínio é um aspecto financeiro. Sim. Mas também, É custo, né? Sempre custo. Mas nós também tivemos uma preocupação de criar toda a parte de convivência do condomínio. Então, eu vejo assim, prédios que às vezes acontece algo ruim e fala, cadê o AVCB? O AVCB é o documento do bombeiro que habilita, né, o combate ao incêndio, brigada de incêndio, procedimentos que quando o bombeiro vai atender, o condomínio tem que estar apto a recepcionar o bombeiro para que o mesmo possa atuar naquela emergência. Então, a nossa ferramenta também, a nossa metodologia, a gente cuida de todas as manutenções, de todas as obrigatoriedades, de todos os contratos, a comunicação entre moradores, para vocês terem uma ideia. Na nossa plataforma, por exemplo, nós temos classificados. Então, aquele morador que muitas vezes tem um violão parado, ou até mesmo tem uma vaga de garagem que ele quer disponibilizar ao vizinho, a gente tem essa interatividade. E, consequentemente, também o cumprimento das regras. Porque, pensando numa empresa convencional, o morador descumpre uma regra lá do regimento interno, um barulho excessivo. Qual é a dinâmica normal aplicada hoje em boa parte das empresas? O morador relata isso no livro de ocorrência, o síndico toma ciência do livro de ocorrência, tira uma foto, manda lá para a administradora prepara um documento, esse documento volta, moral da história, do início do ato até a intervenção do ato, através de uma notificação, até mesmo uma multa, 10, 12, 14 até 15 dias acontece isso. E o que acaba acontecendo nesse momento? Quando o hoje aconteceu no hoje, tudo se resolve. Por quê? Está todo mundo ali, sensibilizado, enfim, concorda, reconhece. Mas aqui há 10 dias o morador fala, não, vocês estão equivocados, eu não fiz esse barulho, né? Então já cria um tempo. E o que a nossa plataforma tem? Algo dinâmico. Então, nós estudamos todo o regimento interno, todas as deliberações de assembleia, tudo aquilo que o Código de Trânsito, porque o Código de Trânsito se aplica 100% dentro de um condomínio. Sim. Então, nós criamos todos os templates conforme a realidade do condomínio, numa plataforma que o próprio síndico, o próprio conselho, ele é treinado para escolher a opção. Quando ele escolhe a opção, já vem todo o texto jurídico, já como pré-definido. Ele tem um campo que ele narra o fato e a partir daí ele tem condições de gerar uma notificação, inclusive minutos após o ato. Tá? Enfim, aí pode vir a pergunta, mas isso não gera algum risco jurídico, né? Então, consequentemente, a gente também criou uma sistemática que se aquela fundamentação ele não tiver uma coerência com o texto pré-definido, ele fica para aprovação do nosso jurídico. Sim. Né? Enfim. Eu quero criar uma polêmica. Bora lá, cara. Pensei que a gente ia perguntar sobre outras coisas também. Eu sei que além de administrador de condomínio, você também faz trilha. Não, vamos com a primeira polêmica tá dentro. A polêmica tá dentro do condomínio ou não? Tá dentro do condomínio. Porque eu tenho também uma pergunta de condomínio. Então vamos fazer condomínio e vamos pra trilha. Porque a trilha muito me interessa. Tem a convenção, tem as normas. A convenção, em tese, não pode ir contra um regulamento geral. Né? Animal dentro de casa. Pode?
Não pode? É polêmica. Esse é polêmico. E aí é o seguinte, vamos supor que eu acredito que você venha me falar que pode. Só que aí a gente tem essa norma que você comentou de barulho excessivo. Eu não posso, como morador ali do lado, falar assim, olha... Seu cachorrinho seu não cachorro para de não latir. pode ficar aí. Pode, mas ele não pode latir. Como é que o síndico sai dessa enrascada? Aí eu começo brincando, né? Que tipo de animal você tá falando, né? Não, vamos falar dos comuns, né? Então, a minha pergunta tem mais ou menos a ver com isso. Quando as pessoas fazem barulhos excessivos também, não só o cachorro, né? Então, aí vamos lá, né? Vamos separar em 2 momentos, né? Pets hoje está sendo um grande amparo legal. Hoje, quando falo em pet, eu falo que a Constituição Federal parece que foi escrito para os pets. Os pets hoje, nossa, em função de ONGs, em função de movimentos, Cheio de direitos. Gente, tem muito direito, né? Tem muito direito. Pô, esses dias sumiu a cobra do aquário lá do camarada, cara, foi um furdunço no condomínio para achar a bendita Pinton lá, né? Enfim. Mas quando nós saímos do aspecto pet, né? Poxa, se ele pode passear, se ele vai defecar, se ele vai isso, aquilo, outro, e vamos para os fatos, porque barulho é barulho. Barulho de um casal namorando, barulho de um cachorro latindo, de um barulho... Então, o que hoje a gente observa muito nas discussões judiciais? Porque aquilo que é um ato administrativo, a gente cria uma votação, cria uma coerência para achar o equilíbrio. Então, hoje já se pensa em condomínios voltado para pet, voltado para motociclistas. Nós temos um ali na região da Paulista, que é um condomínio que é comum você encontrar uma moto no elevador. Inclusive, até então, o seu Alexandre Barros morava lá. Que legal. Né? Enfim. Mas quando a gente vem para o barulho, aí o barulho precisa ser validado. Ele é um barulho gerenciável ou ele é um barulho de natureza natural? Né? O que é um barulho gerenciável? Você imagina que é uma TV que está alta, é um casal que está extrapolando, é um cachorro que está extrapolando, né? Ok, vamos tratar o caso dentro da situação. Agora vamos analisar que é um barulho natural. O cachorro late, porém para. Passarinho pia, a gente tem calopsita, você sabe que calopsita incomoda também, né? Nós temos um prédio bem próximo de onde nós estamos aqui, que é um andar por unidade, e tem um determinado morador lá que cria uma família de araras. Nossa. E detalhe, tá? Arara no apartamento. A arara é muito querida no prédio. O prédio ama as araras. Porém, o vizinho de casa térrea, abriu uma denúncia. Tanto no departamento de postura da GCM, quanto no meio ambiente. No IBAMA. E nós fomos notificados. E o morador e o morador pediu para que nós acompanhássemos o desfecho da situação. Bom, moral da história. Primeiramente, a questão do barulho, quando ele não consegue se resolver dentro dessa situação de convivência normal, isso normalmente é tema de última pauta de assembleia. Normalmente é tema. Onde os moradores prometem entre eles se entender. Está em assuntos gerais. Em assuntos gerais, em assuntos de interesses coletivos, né? Assuntos gerais. Está acabando, você tem 2 minutos para resolver. Aquele que a gente fala. Mesmo, mas tem uma técnica para, de repente, não dar muito ibope nisso. Gente, a partir de agora não se volta mais nada, tá? Aí aqueles que querem ir embora, cara, já vai, fica meia dúzia de gato pingado lá, esvazia o quórum. Perdeu plateia, os caras não querem conversar mais, né? Então, Turra, nessa situação... Essa é a parte psicológica aí que você... cara. Nessa situação aí, quando não existe um acordo entre o síndico e o condomínio, porque assim, até depois desse lance do stalk, a coisa ficou um pouco mais delicada para você poder notificar e multar. Até então, né, eu tinha um condômino que me falava assim, cara, multa que eu tenho dinheiro para pagar, multa 10 vezes aí que eu tenho dinheiro para pagar. Eu falei, cara, dentro da tua conduta antissocial lá do 1331, a gente vai trazer uma assembleia pedindo a sua expulsão aí. Entendeu? Não pensa que é só pagar multa, né? Aí na hora que eu falo isso para ele fala, mas espera aí, eu tenho risco de ser expulso daqui? Eu falei, ele tem desconhecimento da lei, né?
Ele Eu falou, desconheço opa, que- Você tem opa. dinheiro, mas não tem Você conhecimento. tem um canhão que você pode apontar para mim? Tenho. Ah, então agora a gente conversa em Então. equilíbrio de condições. credo. E nesse momento em diante, então é uma situação, Turra, que ele é o dia a dia do condomínio e é gerenciável, tá? Nesses 400 e tantos condomínios que eu trabalho, eu não vou dizer que eu tenho um condomínio e falo assim, nossa, esse aqui eu vou desistir da conta, porque o pessoal em referente a barulho não se entendem nunca. E o pior caso que eu tive de barulho, que foi para a justiça, inclusive, porque em assembleia não teve acordo, foi uma senhora que morava no andar de baixo e implicou com um senhor que morava no andar de cima, a qual ela se incomodava que durante a noite Ele assistiu a TV. ele urinava e a água batia na urina, né? A urina batia na água e fazia aquele barulho, né? Eu não podia escutar o velho urinando. Eu ficava bravo. E aí foi Nós temos um caso também. Deixa eu te perguntar, você tocou num ponto super interessante, que é assim, promover a expulsão, fazer uma reunião para pedir a expulsão sem ferir o direito de propriedade. Como é que se separa isso? A pessoa detém a propriedade, não se toca, mas ele não pode morar ali naquele condomínio, certo? Ele pode alugar, pode fazer o que ele quiser, mas ele não ele é não pode sempre- frequentar. Tá, e você tem conhecimento de decisões positivas nesse Tenho, sentido eu de tenho um expulsão recente. que saiu? Eu tenho recente, né? O que é necessário para Então, esse mas tipo de coisa? na verdade é assim, você tem que seguir todo um rito, né? Uhum. Você tem que começar comprovando que foi orientado. Você tem que comprovar que isso incomodava através de reclamações formais, tá? Não um único Eu ia falar, não o único caso, né? Tem que ser alguma coisa generalizada. Eu falo que eu vou falar esse caso específico, que a pessoa hoje ela é proibida de adentrar dentro do condomínio, tá? Uhum. Alugar pode, os familiares podem, né? Porque ela nessa decisão judicial foi nomeado que o filho pode adentrar, pode, mas a mãe, no caso, né, a proprietária não pode. Foi a decisão judicial. Uhum. Esse caso levou quase 3 anos para dar certo. Imagino que demora. Levou quase 3 anos. Então o que acontece? Fizemos todos os trâmites, mas essa pessoa, ela passava dos limites, tá? Ela ameaçava agressão, ela arranhava veículo, né? Enfim. Aí tinha Conduta antissocial caracterizada. boletim de ocorrência, né? Já estava num fato. Juntou muita coisa. Já estava num fato quando alguém ligava para o 90 e falava, do condomínio tal. Peraí, é a situação do cara, desculpa, mas isso é um problema de condomínio. A gente não atende mais. Exatamente. Aí nós fizemos inicialmente assembleias, né? Fizemos 2 assembleias na buscando um quórum de 2/3, não conseguimos, porque o condomínio era bem extenso. Partimos para um abaixo-assinado de 2/3, conseguimos. E aí, com base nisso, nós entramos, né, com um pedido de expulsão por falta de recurso de conciliação. Sim. Então, não Você existia achou meio o termo, lado... Não teve conciliação. E aí ela recorreu durante algum tempo, né? Mas a decisão final foi que ela estava proibida de adentrar dentro do prédio, né? Então ela é mais ou menos como fosse aquele ponto que a pessoa... É uma medida cautelar. A medida cautelar, isso que eu estava tentando lembrar. Tá bom. Obrigado Entendi. pelo Eu ajuda. tenho mais uma polêmica. Mas Eu tem que sei ser rápido, porque eu quero falar muito do Sérgio fora da SK. Olha, Então vai lá. é rápido. Põe a Prometo, mas ó, já está acabando nosso tempo. Você Pois acredita é. se quiser. Sérgio, depois da pandemia, Certo. muita gente está trabalhando dentro de casa hoje. Perfeito. E muita convenção diz que você não pode trabalhar, você não pode ter nada dentro da sua casa. Ou Atividade dentro comercial. do condomínio de atividade comercial. Depende do que seja. Né? E aí, muita gente trabalha como home office e você tem muito barulho, às vezes, de criança dentro do condomínio que te atrapalha na parte de Fazer uma trabalhar. videoconferência, por exemplo, com o Exatamente. moleque pulando lá no andar de cima. Exatamente. É isso que você está falando. Eu acho que é bacana. Acho que é bacana a gente conceituar 2 coisas, tá? O que caracteriza uma condição comercial dentro do condomínio, de um condomínio residencial? É quando eu efetivamente estou prestando um serviço a clientes, como um salão de cabeleireiro, uma venda de bolos, enfim. Quando eu consigo caracterizar essa situação. A questão do home office, até a data de hoje, eu nunca tive uma intervenção jurídica dizendo que o uso da unidade não era para um fim residencial.
Então, o home office propriamente dito. Porém, eu tenho casos hoje no condomínio, casos de condomínios que foram solicitados para se transformar num condomínio misto. Condomínio que nasceu extremamente residencial, quórum específico para alteração de convenção, pedindo para que o condomínio se transforme em misto. Ou seja, cria a oportunidade do camarada não abrir a garagem de casa, porque um apartamento não teria uma garagem, né? Mas se fosse residencial, térreo, talvez sim, e colocar lá, por exemplo, um pet, né? Um pet café, tosse, né? seja. Enfim, né? Mas nós sabemos que no dia a dia isso acontece. Mas é na conciliação maioria, né? mesmo. Agora, o segundo item, cara, é aquela história da boa convivência. Separado que eles têm conseguido criar uma conexão um pouco melhor. Aonde não dá certo a vida em condomínio? Quando você só quer fazer valer convenção, Código Civil, você quer tratar tudo na base da letra fria da lei. Aí o nível de conflito aumenta muito. Claro. Né? Porque aí um quer colocar o artigo mais forte que o outro. Vamos falar, né? A gente mais tem quer pouco saber. tempo. A gente tem uns 10 minutos aí. 5 minutos, mas vamos lá, bora. Sérgio, conta o que você faz de hobby, que você já me contou um pouco e eu fiquei fascinada pelas suas aventuras. Pelo nosso pouco tempo, eu vou ser bem rapidinho. A gente tem tá? que trazer ele em outro. Mas assim, ó, eu sempre fui muito campista. Eu sempre gostei muito de camping na minha vida. E principalmente depois da pandemia, uma modalidade que é viajar de veículo 4x4 em locais extremos, chamado overlander, né? Na Austrália essa cultura é muito forte, na América, no Canadá, nossa. Então eu comecei a ser praticante disso. Então eu acabei, né, customizando. Família, né? Então, é isso que eu vou chegar lá, né? Eu acabei adquirindo uma Ford Ranger, né? Comprei inclusive em 2017, 0 km, e comecei a desmontar ela inteira. E a minha esposa olhava assim: mas o que você está fazendo com o carro? Eu falei: eu estou ajustando para a gente poder viajar. Ela falou: não, mas a gente viaja com o carro originalzinho, bonitinho. Eu falei: não, eu tenho uma surpresa para você. Aí a gente começou, né, depois que eu subi suspensão, aumentei os pneus, GPS, tudo, barraca de teto, ferramentas, fogão, geladeira. Eu falei: família, nós vamos fazer as férias do barulho. E aí a primeira férias do barulho que nós fizemos... Não foi férias frustradas, né? Não, foi do barulho. Não, do barulho. Por que do barulho, né? Porque a gente fala assim: nossa, eu tô tão cansado do voo, a gente chega no hotel, toda aquela manha, né? Eu falei: a gente vai fazer algo que vocês nunca fizeram na vida. Nós vamos até Ushuaia, né? No sul, né? No extremo sul da Argentina, né? De carro. Aí todo mundo olhou para mim e falou assim: como? Enlouqueceu. E eu falei: tem outra, tá? Nós não vamos dormir nenhuma noite em hotel. Nós vamos dormir em postos de gasolina. Como assim? Eu falei, Não, aí eu mostrei. Mulher e 2 filhas, né? Se fosse fazer, eu tenho um monte de homem em casa. Não, só mulher. A família é assim. Eu, minha esposa, 2 filhas e o meu genro, que ele é um filho para mim. Então tem uma companhia. Tem uma companhia, né? Então, com base nisso, nós fizemos a nossa primeira viagem em 21 para 22, que nós fizemos para Ushuaia. E esse ano, né, de 23 para 24, nós fizemos o norte da Argentina, fomos até o extremo lá do Atacama. E por que nós não passamos para o Atacama? Porque é a nossa próxima viagem, tá? Então, nós cozinhamos no carro, nós ficamos do lado de vulcões, do lado de geleira. Nossa, o deserto mesmo me chamou muita atenção. 44, 45 graus à noite. Que amplitude muito... E à noite, ao dia 45 graus, à noite, menos 5, menos 6, menos 7. A amplitude térmica é grande. Sabe? Então, e é seco, né? Seco. E aí esse lado, né? Esse lado de campista que dormia do lado da represa lá, virou essa paixão de overlander. Só que o que é o grande barato? É que a gente anda por trilhas. Eu tenho uma estrada asfaltada que vai me levar até aqui.
mas eu tenho uma trilha, um caminho Essa aí alternativo. que você vai. É essa que eu vou. Vai todo mundo no mesmo carro? Todo Sim. mundo no mesmo Cabe carro. 5 pessoas confortavelmente. 5 pessoas, não sei se é tão confortável, mas E cabe. dorme as 5 pessoas na barraca. É assim. Nessa barraca que fica em cima do carro? Essa barraca, ela é uma barraca master, né? Então, ela é feita para 2 adultos e 2 crianças até 12 anos dormir. E qual foi a configuração que nós fizemos, né? As mulheres dormem em cima da barraca, protegida, tudo. E os homens têm um anexo dessa barraca, porque essa barraca fica no teto. E ela tem um anexo, como se fosse um cômodo de lona, né? Então eu tenho 2 camas militares, que são aquelas camas de lona. Então eu e o meu genro dormimos, né? Nessas camas embaixo, até porque se algum bicho, mas né? no chão? Não. Na caçamba? Não. O anexo da barraca, ela vai até o chão, que ela estende da caçamba mais uns 2,5 metros. E essas camas são encaixadas nesse espaço. Né? E aí essa caçamba, quando você abre a tampa dela, né, as 2 tampas, porque ela é aquele sistema fechado, então lá tem uma geladeira, tem um fogão, tem água quente, né? Como se fosse um motorhome. E a aventura desse ano vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma aventura que a gente está se planejando. Até estou colocando umas peças diferentes no carro, né, chamado Rock Slider, que é para fechar a parte de caixa do carro e ir direto no chassi, garantir que nenhuma pedra possa amassar a lateral do carro. Então nós vamos subir Mato Grosso, Acre, Roraima, vamos entrar no Peru, descer por Machu Picchu, sair no Atacama, sair pelo norte, né, pelo norte da Argentina, até sair aqui em Foz do Iguaçu. Então a gente pretende rodar mais uns 16 mil quilômetros, mas... Quanto tempo? Olha, em média, em torno de 20 a 25 dias. Está 20% da circunferência Quando da que você vai fazer? Porque, Turra, a gente já vai deixar marcado o podcast na semana seguinte que ele voltar. Entendeu? E aí vai ser só na aventura. A gente vai ter que ter outro. Até a gente tem um Instagram só para isso, que é chamado Life of Road BR, né? Que legal. Onde eu deixo o Instagram aberto, né? Onde todos... E assim, Já vou seguir, já. Eu brinco, né, que a casa é pequenininha, mas o quintal é tão lindo, gente, porque a gente vê geleiras, a gente vê pinguins. Nossa, lá na Península Valdez, por exemplo, os pinguins andam do lado da gente, né, igual uns cachorrinhos, né? Aconteceu situação das mulheres, né? A esposa e as filhas, ajuda. Aconteceu, tem um bicho em cima do carro. Aí a gente abriu o zíper da barraca, sair devagarzinho, que a gente não sabe que bicho que é. Olhar uma raposa, que ela pulou de algum lugar, pulou em cima da barraca. Não precisa ir muito longe. Aqui na Transpantaneira, eu resolvi fazer a Transpantaneira a partir das 18 horas. E eu queria chegar em Porto Jofre por volta das 2, 3 horas da manhã. E são, se eu não estou enganado, 144 pontes. E boa parte das pontes são 2 madeiras que você encaixa a roda do carro e passa. Então, quando nós chegamos em Porto Jofre, que era por volta de meia-noite, vimos jaguatirica, vimos cobra, vimos um monte de fauna, né? Porque à noite a fauna se movimenta. E o bacana é que você bate a lanterna assim no rio, você vê milhões de olhos do jacarezinho. Aí vem um morador da região e fala assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo aí? Vocês têm que vir aqui para dentro, porque a onça passa aqui a todo momento. A gente falou, mas a gente não pode dormir aqui na barraca? Não pode dormir na barraca. Gentilmente ele colocou a gente para dentro do rancho dele. Aí no outro dia ele falou, vem cá. A gente observou onde o veículo ficou estacionado, cheio de pata pesada de onça. Né? E assim, são aventuras, é um hobby, né? tá? É um hobby que me relaxa. Algumas pessoas gostam de ir para Miami, né? Eu gosto da estrada. De ir pro mato. E o meu grande objetivo de vida, inclusive, é descer até o Ushuaia novamente e subir até o Alasca. Isso eu já tenho data para fazer. Pela Pan-Americana. Né? Vai ser muito legal, cara. Não, muito bom. Nós vamos ter que marcar outro na sua volta. Quando que vai ser a sua volta? Desse aí?
Então, essa viagem... Final do ano, né? A gente está prevendo fazer entre 26 de dezembro, no máximo até o dia 25, 30 de janeiro. A partir de 1º de fevereiro eu já estou aqui de volta. Então é aquele negócio, o nosso podcast 1º de fevereiro já tem com convidado certeza. marcado, que a gente Poxa. vai querer saber de tudo. É uma honra isso aí. E de todas as outras viagens também, né? De todas as outras, porque eu não consegui fazer uma pergunta, Ah, que eu já verdade. sei de algumas histórias que ele me contou, eu não vou Sim. conseguir fazer nada. Sérgio, muito obrigado. Eu que por você agradeço, ter aceito gente, o muito convite e gentil. ter compartilhado um monte de consultoria, Que inclusive, isso, de condomínio, né? Compartilhado com a gente umas histórias interessantes. Você já deu uma pontinha aí, né? Deu uma prévia do que você tem aí de conteúdo para falar das trilhas. Muito bacana. E o condomínio rendeu, Mas né? a Você vê gente quanta deveria história. ter começado com as polêmicas. Com as polêmicas. Ficamos sem polêmica, o podcast ficou assim bem light, negócio light hoje. Bom, Em vez de negócio sério. ali na hora que começou as polêmicas, eu tinha várias, hein? Mas É, o tem Turra é assim, ele vai várias, soltando as polêmicas aqui. Eu tenho várias. Mas foi muito bom, muito esclarecedor. A gente todo mundo vive em condomínio e a gente não imagina o que tem por trás, né? Toda a preparação, toda a assistência por trás do condomínio. Sensacional. É o Sérgio. aconselhamento que eu dou, né, aos moradores de condomínio, porque eu costumo dizer, vamos pegar um condomínio pequeno de 100 unidades. Esse condomínio, ele tem 100 síndicos e um representante legal. Né? Então, os moradores de condomínio, eles precisam acompanhar direitinho a valorização, o bom andamento do imóvel. Porque eles não moram em resort, eles não moram em hotel. Eles moram em algo que é um patrimônio deles e eles têm que acompanhar cada R$1. Sempre analisar assim, antes de eu ofertar esse comportamento a uma pessoa, analise se eu recebesse esse comportamento, como eu ia me sentir. Eu acredito, se esse nível de empatia melhorar e a preocupação financeira da evolução do prédio cair no gosto do morador, os condomínios ficam bem melhores. E É um detalhe, exercício de cidadania, né? exatamente. É isso aí. Tem que colocar isso na cultura das pessoas, né? E daqui a 30 anos, esquisito vai ser quem não mora em condomínio. Pois é isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado, Obrigadão, A Sérgio. gente que agradece, viu? Legal. Obrigadão.